Saudamos os amigos e irmãos que nos assistem em São Paulo, no Brasil e em outras partes do mundo. O objetivo do nosso programa é trazer esperança para você e para a sua família. Uma vida melhor hoje, mas acima de tudo, a certeza da vida eterna ao lado do Senhor Jesus. No programa de hoje, pastor José Mascarenhas Viana estará falando sobre matemática a serviço da fé. E convidamos cada um de vocês para que amanhã assistam o extraordinário tema Proclamação Mundial de Esperança. Está no ar, Esperança para Viver. Só confio em seu poder e em seu amor. Oh, incontáveis as conquistas, riquezas são para mim, mas nenhuma se compara com a graça da salvação. Jesus, vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar, é só Jesus. A Cristo rendo toda glória, pois somente Ele é o Redentor. Só um Deus tão amoroso pode me fazer um vencedor. Não quero outra honra que conhecê-lo mais, e eu abro mão de tudo pela glória do meu Senhor. Jesus, vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar em meu Jesus. Vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar, é só Jesus. Vem me inspirar, é só Jesus.
como se o tempo aqui parasse contigo. Fica bem aqui, bem ao nosso lado. Seja eterno o tempo quando estás aqui. O tempo aqui parasse contigo. Fica bem aqui, bem ao nosso lado. Seja eterno o tempo quando estás eterno o tempo quando estás aqui. Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Este momento tem sido muito importante para todos nós. Podemos nos unir e expressar a Deus quanto Ele é bom e quanto nós reconhecemos isso. Então cante conosco agora e participe deste momento de adoração. Vencendo vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os himnos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Vocês? Glória, glória, amém. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarém que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu fulgor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizados as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar.
Os reis fulguram de cantar, vencido tem Jesus. Louve ao Senhor. Grande Deus que venceu. Amém. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Sua entrega. Renova-me, Senhor Jesus. Cante conosco. Já não quero Amém. ser Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Para nós do Seminário Esperança para Viver, a sua opinião, a opinião do povo é muito importante. Por isso, mais uma vez, a nossa equipe saiu às ruas e perguntou: na sua opinião, você crê que as profecias bíblicas são verdadeiras? Sim. Olha, eu tenho formação evangélica, né? Eu sou cristã, então tem muita coisa na Bíblia, por exemplo, que aconteceram hoje, mas que a Bíblia já falava. Acho que sim. Porque muitas coisas que são escritas na Bíblia estão acontecendo. Nunca pensei sobre isso, se são verdadeiras ou não. Bom, falam tanto em profecia, eu acredito, eu leio a Bíblia e acredito. E aí tá vendo aí tudo que, se você pegar a Bíblia, você vai ver. Guerra, a AIDS, eu acredito sim. Com certeza. Por quê? Porque tudo está escrito, né? E o livro bíblico é o principal que existe nesse mundo, é o livro bíblico, por isso que eu acredito. O Seminário Esperança para Viver tem permitido que tenhamos este companheirismo cordial e fraternal ao longo dos dias. E, sobretudo, nos tem permitido crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, robustecendo e fortalecendo nossa fé e nossa esperança. Vamos pedir a Deus mais uma vez a bênção especial para o encontro de hoje. Senhor Pai nosso, muitas bênçãos temos recebido através do estudo da Tua Palavra. Cada dia sentimos mais a necessidade da presença de Jesus em nossas vidas. Que ao abrirmos o livro santo mais uma vez, nós nos sintamos perto dele e sintamos a fragrância de sua vida ao nosso lado. Em seu nome nós te pedimos. Amém. As respostas, na opinião do povo, foram animadoras. As pessoas demonstraram sua confiança nas profecias bíblicas. Em realidade, o estudo das profecias bíblicas nos permite andar com firmeza,
Porque as profecias bíblicas não somente descerram as cortinas do futuro do mundo, mas também descerram as cortinas de nosso futuro. E isso nos permite andar com confiança, com esperança e com certeza, porque estamos andando ao lado de Jesus e ao encontro da vida eterna. Assim que as pessoas entrevistadas hoje deram respostas muito positivas, demonstrando sua confiança, demonstrando o apreço e como elas acolhem as profecias bíblicas. Hoje nós vamos, ao longo do período da palestra, considerar mais uma das profecias. E como recordam, o tema de hoje é matemática a serviço da fé. Alguém me disse ontem à noite à saída, mas é possível a matemática prestar algum serviço à fé? Ao longo da palestra de hoje, nós vamos verificar como Deus, no seu propósito de alcançar as pessoas, até dos cálculos matemáticos, ele se vale para reafirmar em nós a confiança em seu santo livro, nossa confiança na Bíblia. Cada vez que inicio uma palestra neste seminário Esperança para Viver, sempre conto a história de alguma pessoa, algum fato relacionado com pessoas. Mas agora quero iniciar a palestra contando a história de um relógio. Quando li a história deste relógio, eu verifiquei na história uma marcante semelhança e, ao mesmo tempo, uma marcante diferença entre este relógio e os seres humanos. Uma semelhança e uma diferença entre este relógio e você, entre este relógio e eu. E para ser fiel à história, eu vou ler a história. E certamente vocês, como têm boa memória, serão capazes de memorizá-la. E ao chegar a casa, em vez de dizer qualquer coisa para os seus parentes, vocês vão começar a conversa em casa contando a história do relógio, porque é fácil de memorizar. Vamos à história deste relógio, que, como vocês ouviram, tem uma marcante diferença e, ao mesmo tempo, uma marcante o quê? Semelhança com os seres humanos. É um relógio parecido com você, um relógio parecido comigo. É o famoso relógio municipal de Bonn, na Baviera. Foi durante muitos anos este relógio considerado uma das maravilhas do engenho humano. Situado na praça central da cidade, o relógio tem um imenso mostrador com ponteiros de ferro trabalhado. Embaixo do mostrador há duas portas. De hora em hora, uma das portas se abria e aparecia a réplica perfeita de uma camponesa em tamanho natural, com um balde na mão. Pela outra porta, saía a réplica também perfeita de uma vaca. Quando a vaca e a camponesa se encontravam, a camponesa se inclinava para ordenhar a vaca. Nesse instante, pela mesma porta da qual saíra a vaca, aparecia um camponês que se aproximava da camponesa e lhe dava um beliscão. Com um susto, a camponesa dava um puxão mais violento no ubre da vaca,
que dava um chute para trás, acertando um sino que assim anunciava a hora. Juntava a gente na praça e as pessoas vinham de perto e de longe para ver o relógio de bong. O mecanismo foi se desgastando com o tempo e hoje se tornou imprevisível. Às vezes, uma das portas não se abre e a camponesa não aparece. A vaca sai e um pouco depois sai o camponês. O camponês dá um beliscão na vaca, que chuta para trás e erra o sino. Um funcionário da prefeitura, de sobreaviso, sai e bate no sino, tendo que se cuidar para não levar um beliscão do camponês. Às vezes, só aparece a camponesa, que se inclina e fica ordenhando o ar. O funcionário, então, tem que sair, bater no sino, colocar a camponesa de volta na posição vertical e depois empurrá-la para dentro. Já aconteceu de a vaca sair de surpresa, pegar o funcionário por trás e quase fazê-lo voar. Outra vez foi o camponês, que saiu depressa demais, desprendeu-se, voou por cima da camponesa e da vaca e entrou pela janela da prefeitura no outro lado da praça, interrompendo uma sessão do Conselho Municipal. O resultado é que hoje, 2 minutos antes de cada hora, toca uma sineta em bong, anunciando que o mecanismo do relógio vai ser acionado e que todos devem sair da praça e procurar abrigo, pois a qualquer momento a vaca também pode voar com consequências trágicas. Mas, amigos e amigas, as pessoas continuam vindo de perto e de longe para ver o relógio. O espetáculo agora não é mais a harmonia dos movimentos. O show agora é o desacerto, é o descontrole. Dramática ilustração dos seres humanos. Criados para a harmonia, somos um show de desacertos. Aqui está a semelhança entre o relógio e os seres humanos. Esse relógio, dizem os técnicos, não tem mais conserto. Aqui está a diferença. Porque para você e para mim, não há apenas um conserto. Existe a certeza de uma total restauração nas mãos do relojoeiro Jesus Cristo. Esse relógio tem uma semelhança e tem uma marcante diferença com os seres humanos, comigo e com você. Paulo, o grande pregador Paulo, depois de ser alcançado por Cristo, ter nascido de novo, recebido uma nova natureza, a espiritual, Paulo sentiu o conflito que se dá no coração humano, entre as duas naturezas, a natureza carnal e a espiritual. E um dia ele suspirou: o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, quando menos espero, já fiz. E chegou a exclamar: miserável homem que eu sou. Mas depois ele exclama radiante: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas entre um suspiro de tristeza e um brado de vitória, Paulo disse outra coisa. Ele falou: para mim o viver é Cristo. Ele programou sua vida segundo os costumes e os hábitos de Jesus Cristo. Procurou ler a palavra de Deus como Jesus Cristo,
Recordem, amigas e amigos, que quando os adversários gratuitos e apressados de Jesus Cristo chegavam para ele com perguntas a queima-roupa, perguntas tendenciosas, capciosas, Jesus, ao responder, ele sempre iniciava com: está escrito, está escrito. Por que ele começava assim? Porque ele havia lido, ele havia estudado. Recordem que nós lhes mencionamos em outra palestra que durante sua vida como homem, Jesus Cristo não se valeu de recursos divinos para viver sua vida de homem. E os recursos a que ele teve acesso, vocês e eu podemos ter. E ele disse: está escrito. Está escrito. E Paulo disse: para mim o viver é Cristo. Ele programou sua vida de acordo com a vida de Cristo. Orar como Cristo. Associar-se aos seus irmãos, estar com eles, para receber força, motivação, como Cristo. Então Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amigo, amiga, vocês e eu estamos com Cristo nesta caminhada da vida. Alguns nos dizem: é que o Senhor não conhece os meus pecados, o Senhor não conhece os meus problemas, as minhas dificuldades, o Senhor não conhece o emaranhado da minha vida. Amigo, quero lhes dizer o seguinte, amigas, quero lhes afirmar o seguinte: a Bíblia declara que o justo cai e 7 vezes se levanta. E a Bíblia diz, para você e para mim: filhinhos, filhinhas, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado. E este advogado não costuma perder causas. Ele não está hoje mostrando a arma dos nossos crimes. Ele está hoje mostrando para o Pai o instrumento de nossa defesa, que é a sua cruz. O justo cai e 7 vezes se levanta. Nossa vitória está na companhia de Jesus Cristo, na companhia de sua palavra. Para nós não há apenas um conserto, não há apenas um remendo. Para nós existe a certeza de uma total restauração, se nos colocarmos nas mãos deste relojoeiro, Jesus Cristo. E sua presença, sua audiência ao seminário Esperança para Viver, é uma indicação clara de que você está colocando sua vida para ser restaurada, para ser progressivamente restaurada nas mãos de Jesus Cristo. Em palestra anterior, nós mencionamos o nome de Pilatos, porque Pilatos fez uma pergunta aos outros, pergunta que só ele podia responder, quando ele indagou: o que farei de Jesus Cristo, chamado Cristo? Seu pecado, seu ato fatal, seu gesto fatal, foi transferir para os outros a responsabilidade da resposta, que pertencia a ele. Naqueles momentos tensos, em que Jesus estava sendo julgado, Pilatos fez uma outra pergunta, e esta ele fez a Jesus Cristo. Ele perguntou para Jesus Cristo: o que é a verdade? Mas outra vez, ele falhou, porque formulou a pergunta e não esperou a resposta. O que é a verdade? Poderia ter ouvido. E quanto vocês e eu apreciaríamos ouvir dos lábios do próprio Jesus Cristo o que é a verdade. Ele levantou a pergunta e não se deteve para ouvir a resposta. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é o que ele ensinou. A verdade é o que ele deixou para nós. É a Bíblia. O contraponto da verdade são as tradições humanas. Jesus afirmou que o adoram em vão aqueles que o fazem por meio de tradições humanas. Por isso, bem fazemos de neste seminário adotar que mais vale 1 grama da palavra de Deus do que quilos e mais quilos de especulação ou de tradições humanas. Em uma outra palestra anterior, nós falamos de uma profecia. A profecia que veio no estilo de uma estátua, e aquela estátua era a sucessão das nações, sua chegada à hegemonia e a sua queda.
e também aquela pedra que feria os pés da estátua, e aquela pedra que enchia o mundo, sem intervenção humana, era a volta de Jesus Cristo. Bela profecia, que se cumpriu fielmente, e sua parte final, que é o retorno de Jesus Cristo, está para acontecer, para ocorrer. Vamos analisar uma profecia. Nós vamos observar como Paulo, o grande Paulo, ele falou palavras de cumprimento futuro, uma profecia. E esta profecia que Paulo enunciou está em Atos, capítulo 20, e versos 28 a 30. Nós lemos esta profecia de Paulo numa palestra anterior. Paulo, reunindo os líderes espirituais, religiosos, ele disse, o que está registrado em Atos capítulo 20, versos 28 a 30. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo fez uma profecia, na sequência dos anos, haveria de fora ataques à integridade da religião cristã, dos princípios, mas dentro da própria igreja, de dentro da própria igreja, surgiriam pessoas introduzindo coisas estranhas àquilo que Cristo falou, as doutrinas bíblicas. E nós vimos num outro gráfico, como aquela cruz, e o ano 31, que é o ano da morte de Jesus Cristo, aquela linha cheia representando o período em que Jesus Cristo e os discípulos viveram, pregaram, e depois esta linha cheia, que também representa o período da igreja primitiva, enquanto a palavra de Deus era respeitada como única fonte da revelação, mas depois essas verdades começam a ser misturadas com filosofias pagãs, são lançadas por terra. Isso no quarto século teve uma marca muito forte, quando no ano 312, Constantino, com a sua hábil diplomacia, aproximou líderes cristãos e pagãos, com um decreto de tolerância aos cristãos, e aí as portas se abriram, e entraram na igreja muitas das heresias e práticas e doutrinas alheias ao livro santo, mas que eram filosofias pagãs, que estavam dentro da religião do Império Romano. Nós vimos isto, uma profecia. Agora, interessante, amigos e amigas, que estas coisas não surpreenderam a Deus. Essas coisas não causaram surpresa a Deus. Quando Paulo falou o que ia acontecer, Paulo falou inspirado. E Deus também inspirou, 600 anos antes de Paulo, inspirou um outro profeta. E esse outro profeta viu a história do cristianismo. Vejam com que antecipação. 600 anos antes de Cristo, o profeta Daniel. Ele viu um pouco da história do seu povo, do povo judeu, viu a história da igreja cristã, como a igreja surgiria, como cresceria e como seria também derrotada por tradições humanas e por filosofias pagãs. E é uma profecia tão complexa, uma profecia que falava de coisas tão tristes, que a Bíblia diz que o profeta Daniel, quando teve esta visão com a profecia, duas coisas aconteceram com ele. Primeiro, ele não entendeu. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e diz, eu li e não entendi. Não é assim? Mas a Bíblia, ela se explica. Às vezes a gente não entende aqui, lê um pouco mais na frente, e aquela porção da frente explica a porção de trás. Ela vai se explicando. Na realidade, a gente só vai conhecer o conteúdo da Bíblia mais profundamente com o passar dos anos, e conhecê-la totalmente vai ser um trabalho para toda a eternidade. E a gente, ao longo da eternidade, vai ter sempre o que pesquisar. Mas Daniel, o profeta, que teve esta visão também, como Paulo, da queda do cristianismo, da mistura dos princípios cristãos com os princípios pagãos, primeiro ele não entendeu.
E em segundo lugar, amigas e amigos, ele adoeceu. Ele adoeceu. Mas sabe o que ele fez? Ele fez uma coisa bonita. Ele se ajoelhou e orou. Foi uma prece de confissão dos seus pecados, foi uma prece de entrega a Deus e de pedir a iluminação para compreender aquela profecia, já que ela era tão importante, compreender aquela profecia. E o relato bíblico diz que ele estava orando e coisas surpreendentes. Chega um mensageiro celestial e diz o seguinte para Daniel. Quem é o profeta mesmo que teve essa visão, que não compreendeu e adoeceu? Quem é ele mesmo? Daniel. Não compreendeu e adoeceu. Orou. Então se aproxima dele um mensageiro celestial e diz também duas coisas para ele. Vejam bem o que o mensageiro diz. Daniel, no começo das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te explicar. Amigos e amigas, cada vez que você ora, dos céus sai uma ordem para responder a sua oração. Pode ser sim, pode ser não, pode ser espera um pouco, mas nenhuma súplica fica sem resposta. Porque o Deus do infinito é o Deus do infinitesimal. O Deus dos muitos mundos é o Deus que sabe quantos cabelos estão em sua cabeça. Conhece seu nome, onde você mora, seus problemas, suas lutas. E quando você ora, nenhuma prece fica sem resposta. Daniel, você orou, saiu ordem para te explicar. E a outra coisa que o anjo disse para ele: Daniel, saiu a ordem para te explicar, porque lá no céu tu és muito querido. Que coisa! Lá no céu tu és muito amado. Ah, amigas, amigos, como eu gostaria que de mim um anjo dissesse: lá no céu você é muito querido. Eu sei que eu sou muito querido, não por mim, mas porque a minha vida eu coloquei nas mãos de Jesus. E quando Deus olha para mim, Ele não vê esse pobre pecador, Ele vê Jesus Cristo. Mas o anjo disse para Daniel: saí para te explicar, porque tu és muito querido. E nós vamos verificar que o que o anjo explicou para Daniel é alguma coisa muito interessante. Daqui a pouco a gente vai ter um gráfico para recapitular. Mas o anjo disse para Daniel algumas coisas, algumas explicações. Quando a visão chegou para Daniel, o povo judeu estava no cativeiro, estava no exílio. E essa visão veio para dizer para Daniel que a cidade, o templo, seriam reconstruídos a partir de certa data. Tinha que se contar um período, porque depois daquele início, o templo e a cidade seriam reconstruídos. E mais na frente, a visão mostra a história do povo cristão, o ano do batismo de Cristo, o ano em que ele ia morrer, o ano em que havia uma rejeição oficial dele, e o ano em que aquelas verdades que tinham sido misturadas com o paganismo, o ano em que estas verdades voltariam a brilhar com seu fulgor original, com a sua pureza virginal, a brilhar de novo. E esta profecia é muito interessante, e a gente vai observar que é uma profecia que trata de um longo período, que quando Daniel estava vendo, na sua visão, inspirada por Deus, as coisas que aconteceriam com a igreja cristã, as perseguições, as mortes, mas especialmente a apostasia, perguntou-se até quando isso vai durar? Até quando isso vai acontecer? Então há uma resposta, e a gente quer ver essa resposta num gráfico que vai nos mostrar de maneira muito clara, muito simples, como a matemática nos ajuda a ter confiança neste livro. As profecias nos dizem que este livro é um livro inspirado por Deus. Vamos então projetar um gráfico daquilo que no estudo da Bíblia se chama 2.300 anos. O texto fala sobre 2.300 tardes e manhãs. Tarde e manhã é uma designação bíblica para dia. Então foi respondido que depois de quantos anos a verdade seria restaurada? Depois de quanto tempo? 2.300 anos.
E esse longo período tinha 2 subperíodos, um de 490 anos, que tinham a ver com o povo judeu, e depois um período de 1810 anos, que já estariam dentro do período da igreja cristã. 457 é uma data historicamente confirmada. Foi a data em que houve um decreto, já num outro império, no Império Medo-Persa, para que os judeus tivessem a cidade e o templo reconstruídos. Isso aconteceu. Então, em 457 foi o decreto. Exatamente depois de 49 anos, a cidade estava reconstruída. Mas em destaque nessa profecia está a última semana, porque ali se diz que no ano 27 apareceria o Messias. Messias é uma palavra hebraica que corresponde à palavra grega Cristo, que significa o ungido. E Jesus Cristo foi ungido em seu batismo pelo Espírito Santo no ano 27. Algumas pessoas podem perguntar, como é que o pregador está dizendo que Cristo foi batizado no ano 27, quando sempre eu ouvi que ele se batizou com 30 anos? Acontece que o Império Romano vivia o calendário romano, e esse calendário romano tinha como início a fundação da cidade de Roma. E no 6º século, um monge muito erudito disse: Roma já passou, nós estamos na era cristã, vamos fazer um calendário que tenha o seu início com o nascimento de Cristo. E ele pesquisou, levantou datas e descobriu que Cristo havia nascido no ano 753, ano da fundação da cidade de Roma, no 6º século. Mas esse calendário só foi adotado no 8º século. E estudos posteriores mostraram que havia um equívoco de 3 a 4 anos. Cristo não nascera no ano 753, da fundação de Roma, mas 749 ou 750, da fundação de Roma. Então, 27, por quê? Porque, na realidade, o calendário está atrasado de 3 para 4 anos. Então, ele se batizou no ano 27, mas com 30 anos. Toda a festa que se fez para o milênio, que começou, realmente foi uma festa de ocorrência já acontecida, porque nós já estamos, pelo calendário corrigido, em 2003 ou 2004. Nunca houve mudança no ciclo semanal. O que era segunda-feira continua, o que era sábado continua, mas as datas estão meio desencontradas. Por isso que ele batizou-se no ano 27 com 30 anos. E no ano 31, Cristo morreu. E a Bíblia diz que os sacrifícios de animais, que a gente vai estudar numa próxima palestra, terminaram com a morte de Cristo, porque ele era o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. E no ano 34, houve a rejeição oficial de Cristo. Aqui também houve a morte de quem? Quem foi Estevão? Um grande pregador, o primeiro mártir do cristianismo. Então, os 490 anos que estavam dedicados ao povo judeu, nos trazem ao ano 34. Mas o relato bíblico disse, quando a pergunta surgiu, até quando essas verdades vão estar misturadas com paganismo, com especulação? A resposta foi, depois de 2.300 anos. Se eu estou em 34 e caminhei 490 anos, me sobram quantos anos? 1810. Se eu saio do ano 34 e tenho 1810 anos para caminhar, a que ano eu chego? 1844. A matemática, amigas e amigos, se as pessoas na época de Jesus Cristo conhecessem esta profecia, no seu juízo, na sua avaliação, teriam rejeitado ou acolhido Jesus Cristo. Porque o ano do seu batismo estava profetizado, 600 anos de antecedência. E se as pessoas tivessem estudado, mesmo depois de Cristo, esta profecia, não teriam acolhido, acatado especulação humana ou filosofias pagãs, porque a profecia disse que as verdades seriam lançadas por onde? Por terra. Mas felizmente a profecia indicou que em determinado momento essas profecias voltariam à sua posição de origem. E pelo calendário e pelo gráfico que nós vimos, este ano é o ano de quanto? 1844. O que aconteceu neste ano? Nós vamos na próxima palestra analisar o que aconteceu em 1844. Esta é uma das profecias mais comoventes,
que mostram o propósito de Deus, de nos alcançar de todas as maneiras, até com números, até com cálculos matemáticos. Numa cidade do Nordeste, depois de uma palestra como esta, um professor de escola estadual me procurou e disse: Pastor Viana, depois de escutar o que a profecia disse e o seu cumprimento matemático, vejam as palavras deste homem. Ele disse: não me sobram motivos para não crer na palavra de Deus. Eu quero continuar conhecendo a verdade. E este homem se tornou um cristão nas mãos de Deus, fazendo um grande trabalho para ele. As profecias não foram dadas por curiosidade. Esses cálculos matemáticos não foram dados como elemento de erudição, de conhecimento. Não, Deus se vale de todos os recursos para chegar ao seu coração, para alcançar você. Sabe por quê? Porque quando você conhece mais a Jesus Cristo, você sente mais a presença dele na sua vida. Quando você conhece mais as verdades de Jesus Cristo, você sente mais a sua capacidade de perdoar os seus pecados. Você sente mais a sua força para vencer os impulsos, vencer as compulsões, vencer os apetites, as paixões que lhe trazem tanta culpa e tanto remorso. Quanto mais você conhece Jesus Cristo, quanto mais elementos você tem da origem divina deste livro, mais você se apega a Jesus Cristo, e mais você cresce, mais você se fortalece, e mais você experimenta o seu amor. É por isso que a Bíblia se vale de tantas maneiras para chegar ao seu coração. Ele quer que você, amiga, amigo, conhecendo verdades como esta e outras, que você confie nele e saiba que ele a ama, que ele o quer e que ele quer agora reafirmar em você que ele perdoou os seus pecados e que o seu nome no livro da vida, pela sua graça, vai permitir-lhe entrada na vida eterna. Ouça as palavras deste hino, incline sua cabeça, feche seus olhos, põe a mão no coração e escute as palavras deste hino, sinta a melodia dele e aproveite este momento para mais uma vez colocar sua vida nas mãos de Jesus Cristo. É tão bom sentir-se livre de um pesado coração. Basta ir até Jesus para encontrar o seu perdão. É tão bom poder viver perdoado e sem temer, vendo a vida florescer aos cuidados do Senhor, como ovelha que adormece sob a mão do bom pastor. Põe agora a sua vida nestes braços de amor. Foi pensando em sua vida que Jesus se entregou, e foi pensando em sua paz que o Calvário
falar com Deus? Senhor Pai nosso, quão agradecidos estamos porque nossa vida e nosso passado estão pregados na cruz. Que ao sairmos deste encontro, levemos a reafirmação do Teu perdão e da Tua companhia em nossa vida. Por Jesus. Amém.